temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem, um dia vai, que o Cristo seja a luz em teu lugar, que o risco não te peça de tentar ganhar o instrumento que se chama ondas da vida. Carrega um barco atracado no tempo, não quer navegar, naufrague em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu lugar, que o risco não te peça de tentar ganhar com instrumento que se chama amor. Toda a magia do amor está no próprio ser, em acordar e ver o dia nascer, pensando no bem, no mundo feliz. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Toda a magia do amor está no próprio ser, em acordar e ver o dia nascer, pensando no bem, no mundo feliz. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Todo bem que se possa fazer, se deve fazer, sem hesitação, para
Obrigada, Carlos. Obrigada, meu amigo, mais uma vez, por nos brindar com sua música. Eu vou cantar, quero ser mais espontâneo. Ótimo, muito bom, muito obrigada. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Coloquei aqui mais uma vez o nosso novo horário para que a gente vá se adaptando, para que a gente tenha mais tempo para os comentários de todos, né? É a oportunidade que nós todos temos de participar um pouquinho, então a gente aumentou o tempo de participação. A gente vai começar hoje dando continuidade ao ideal espírita. Quem vai fazer a leitura é o Carlos Assis. Vou liberar aqui a página, que é Caridade Solução, para que a gente possa acompanhar. Então, ele vai ler, vai fazer os comentários, e em seguida a gente faz algumas observações, quem tiver com vontade de comentar. Depois ele faz a prece inicial e eu passo a palavra para o Roberto, que vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amai ao próximo como a si mesmo, e ao item 10, os parágrafos 3, 4 e 5. O Fernando começou ontem, o Roberto vai dar continuidade hoje a esse tema. Então, eu vou passar a palavra para o Carlos. Carlos? Pode liberar seu microfone. Pronto, estamos ouvindo. Bem-vindo, Carlos. Mais uma vez. Boa noite, tá? Boa noite. Do livro Ideal Espírita, né? O texto é Caridade e Solução, do espírito de Fabiano de Cristo. Eu não conhecia, né? Não tinha ouvido falar nesse espírito e procurei saber, né? Quem seria Fabiano de Cristo, e procurei ver a história de Fabiano de Cristo. E é uma história muito bonita, reduzir muito porque não dá tempo de falar aqui, mas ele nasceu em Portugal, trabalhou na roça, não teve tempo de estudar e depois veio para o Brasil por causa do ciclo do ouro, e se estabelecendo em Paraty, e aqui ele conseguiu adquirir uma boa fortuna. O nome dele era João Barbosa e posteriormente, em 1704, né, ele, a chamado de Jesus, resolveu ir para o convento, virando Frei Fabiano de Cristo, né, um convento de Santo Antônio, aqui no Rio de Janeiro. Foi porteiro, logo depois ele assumiu o cargo de enfermeiro, aonde optou por dormir na enfermaria. Então, durante 38 anos, ele trabalhou e dormiu na enfermaria para ficar perto, junto dos doentes, se precisasse dele à noite, né? Então, nós podemos ver que ele veio para o Brasil, conseguiu uma grande fortuna, dividiu essa fortuna antes de dar para o convento, uma parte mandou para Portugal, para a família, outra parte deu para os pobres, uma parte para a caridade e foi para o convento, né? Então, um exemplo de doação e de caridade, mas não apenas de pensar, como fala aqui o tempo todo o tema, mas ele agia na caridade. Diante do dever de pensar na caridade, serve e passa. Pela história dele, eu não vou ler diante do dever, pensa na caridade, serve e passa. Até porque nós aqui já pensamos na caridade, né? Acredito que todos aqui já pensam na caridade. Eu vou ler um pouquinho diferente. Diante do dever, age na caridade, serve e passa. Diante da dor, age na caridade, socorre e passa. Diante do infortúnio, age na caridade, auxilia e passa. Diante da aflição, pensa na caridade, consola e passa. Diante da sombra, haja na caridade, ilumina e passa. Diante da perturbação, age na caridade, esclarece e passa. Diante da ignorância,
age na caridade, ensina e passa. Diante da injúria, haja na caridade, perdoa e passa. Diante do golpe, haja na caridade, tolera e passa. Diante da tentação, haja na caridade, ora e passa. Diante do obstáculo, haja na caridade, espera e passa. Diante do obstáculo, haja na caridade, confia e confia e passa. Diante do desânimo, age na caridade, ajuda e passa. Diante da luta, age na caridade, abençoa e passa. Diante do desequilíbrio, age na caridade, remedia e passa. Diante da tristeza, age na caridade, reconforta e passa. Diante de todo o mal, haja na caridade, fazer todo o bem ao alcance de tuas mãos e segue adiante. Cada dia basta ao seu próprio trabalho. Dize-nos a sabedoria do Evangelho. Toda criatura, a caminho da perfeição, segue na estrada bendita da experiência. Toda experiência é uma prova. Toda prova configura um problema. Caridade é a solução. Então, realmente, a caridade é a solução. E eu troquei aqui o pensa por agir, porque eu acredito que nós já pelo menos pensamos. Mas quando ele faz esse texto que ele dispensa, é porque muita gente nem pensa na caridade. Então, num mundo de provas e expiações, pensar na caridade para alguns já vai ser uma evolução. Mas não adianta só pensar, né? Nós temos que agir também. Nós temos que agir, porque quando nós agimos na caridade, nós vamos cumprir também um dos ensinamentos: amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque a caridade é amor, né? Você não pratica a caridade sem estar amando, sem amor ao próximo. Então, você pratica a caridade por amor, e quando você pratica essa caridade, que você faz esse ato de amor, né? Você faz bem para pelo menos algumas pessoas, quem recebe a caridade, para quem faz a caridade, para todos nós que estamos ligados, né, energeticamente dentro, né, do nosso planeta Terra, e para o nosso planeta também, que tem uma vibração. Pois o bem que nós fazemos a um faz bem para nós e faz bem para os nossos semelhantes também, essa vibração positiva. Da mesma forma, se nós fazemos o mal, esse mal que nós fazemos ao outro, ele retorna para nós, independente da questão da lei do retorno. Estou falando da questão da vibração, da energia, por nós estarmos todos ligados, né? Então, a caridade, né? A caridade, ela é, que nem está aqui, ela é a solução. Ela é a solução por quê? Porque através da caridade você vai dar amor, através da caridade você vai escutar mais, através da caridade você vai compreender mais, através da caridade você pode até não concordar com a outra pessoa, mas vai respeitar, né? Você vai respeitar ao seu próximo, ao seu irmão. Então, a caridade, eu diria que ela é o exercício do amor. Tá? Eu vou deixar o tempinho aí para os comentários. Muito bem, Carlos, muito pontual. Muito bom os seus comentários, essa informação que você deu sobre, né, o Fabiano de Cristo. Eu sabia algumas coisas dele, mas acrescentou. Muito obrigada. Val, tá com a mãozinha? Vamos lá. Oi, boa noite. Boa noite. Esse estudo me lembrou o estudo do Eurípides, né? Hoje, De hoje? às 18 horas, né? E quem estava lá assistindo viu quando até o Bruno falou que, muito bem colocado, né? Que caridade tem que ser um estilo de vida, né? A gente tem que fazer da caridade o nosso estilo de vida. E foi como o Carlos aí bem colocou, né? Não necessariamente é de coisas materiais, né? É do saber ouvir, é do saber falar, né? Enfim, a gente pode ser caridoso de muitas formas, né?
E a gente precisa fazer disso o nosso estilo de vida. Se caridade é amor, o nosso estilo de vida vai ser amoroso, né? Vai ter sempre esse olhar de amor. É isso. Muito bom, né? O Bruno falou dessa questão de a gente ser o caridoso momentaneamente, né? Na casa espírita ou em algumas situações, de que a gente deveria ser permanentemente, e não em algumas situações apenas. Isso é bem interessante. Obrigada, Val. Mais alguém gostaria de fazer um comentário rapidinho? Não? Tem um sociólogo brasileiro que ele fala, algumas pessoas conhecem, Roberto da Mata, e ele fala que a sociedade brasileira ela parece ficar em suspenso em 3 momentos do ano, que parece que todos nós somos iguais. No carnaval, que o pobre pode ser rico, o rico pode ser pobre lá na avenida, então tem uma falsa ideia de igualdade. Nas procissões, onde todos parecem serem iguais, e nas paradas, né? Que é igualdade, né? O povo é igual. E, na verdade, não é bem assim. Se a gente fosse realmente igual, a gente seria igual em qualquer situação. Haveria uma ideia de igualdade em qualquer situação, como da caridade. Se nós realmente fôssemos caridosos, como às vezes a gente acha que a gente não seria só em algumas situações, né? Na casa espírita ou com o amigo, né? Mas seríamos, como o Val falou, como um estilo de vida. É isso aí. Carlos, então vou passar de volta para você, para que você possa fazer a nossa prece inicial, por favor. Ok. Obrigada. Pai de infinito amor e bondade, espíritos de luz, que neste momento nos apoiam, nos guiam, nos dirigem. Agradecemos por mais essa noite, por mais esse estudo bendito. E rogamos sempre o auxílio, a proteção, o encaminhamento de Jesus, que veio para nos trazer o exemplo a seguir, nos deixando o caminho, o qual, infelizmente, ainda não conseguimos seguir por teimosia nossa, por não praticarmos o amor, por não praticarmos o bem, por não praticarmos a caridade. Que possamos ser mais caridosos, que possamos ser mais bondosos, que possamos ser mais generosos de coração. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, meu amigo. Obrigada, Carlos, mais uma vez. Eu passo, então, a palavra para o Roberto, para ele fazer a leitura e o estudo do Evangelho. Boa noite, Roberto. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Vendo e ouvindo. Então, tá bom. Eu vou, então, dar continuidade, né, onde o Fernando parou ontem, no parágrafo 3º. Crede que estas sábias palavras, amai muito para seres amados, seguirão o seu curso. Esta máxima é revolucionária e segue uma rotina firme e invariável. Mas vós já haveis progredido, vós que me escutais. Sois infinitamente melhores do que há 100 anos atrás, de tal maneira que vos modificastes para melhor, que aceitais hoje sem repulsa uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que antigamente terias rejeitado. Pois daqui a 100 anos aceitareis também, com a mesma facilidade, aquelas que ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Hoje, que o movimento espírita avançou bastante, vede com que rapidez de justiça e de renovação, contida nos ditados dos espíritos, são aceitas pela metade das pessoas inteligentes. É que essas ideias correspondem ao que há de divino em vós. É que estáis preparados por uma semeadura fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob as ordens do Altíssimo, todas as lições recebidas e assimiladas
resultarão nessa mudança universal de amor ao próximo. Graças a ela, os espíritos encarnados, melhor julgando e melhor sentindo, dar-se-ão as mãos até os confins do vosso planeta. Todos se reunirão para entender-se e amar-se, destruindo todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre os povos. Grandes pensamentos de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos, produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação desta máxima bem compreendida: amai muito para serdes amados. É interessante, né, que o Kardec, né, na verdade, o Sansão, né, ele fala há 150 anos atrás, de 100 anos atrás, da época dele, 100 anos para frente. E, se nós formos analisar, 100 anos atrás da época que o Sansão escreveu isso, a escravidão era no mundo todo, existia escravidão. Existia aquelas matanças, a Inquisição estava ainda bastante ativa. Então, quando ele fala que, nesse momento, vários países já tinham abolido a escravatura. E diz que 100 anos depois, hoje, não nos passa mais nem pela cabeça, né, essa ideia de escravidão, né? Ou, vamos dizer assim, os direitos humanos hoje são muito mais aceitos. Então, a gente vê, né, essa pertinência do espírito que conhece a evolução, os passos da evolução da humanidade, como são precisos essas colocações aqui do Sansão. Uma coisa que, quando se fala de amor, amor talvez seja uma das palavras, né? A Adriana, professora, pode falar melhor, que tenha o maior número de interpretações, de algumas até bastante distorcidas. E quando a gente fala em amor, a gente fala em um sentimento muitas vezes específico. Às vezes uma pessoa ela é uma pessoa que é até egoísta, ela é uma pessoa, vamos dizer assim, que não tem pena dos outros, que não se sensibiliza com a dificuldade do próximo, mas ela ama os filhos dela. Então, o amor é uma coisa, no estágio em que nos encontramos, é uma coisa muito específica, direcionada, ela é uma emoção. E nós vemos aqui pelo Livro dos Espíritos, né, quando ele fala sobre a ordem dos espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, quando se fala em que, eu vou ler só a primeira frase aqui, características gerais, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as mais paixões que são suas consequências. Aí depois ele vem aqui, quer dizer, ele esclarece antes, né, que essa gradação é apenas uma gradação relativa, porque vamos dizer, a sequência da evolução espiritual ela é infinita, né? Espíritos bons, ele fala, predominância do espírito sobre a matéria, desejo no bem. E depois ele fala dos espíritos puros, não sofrem nenhuma influência da matéria. E isso é um assunto muito interessante, porque até esse comentário que foi a Valquíria fez hoje, eu assisti metade da palestra do Bruno, que eu estava ocupado, cheguei tarde em casa, e vi que o Bruno falou assim, não, a caridade tem que ser um estado de espírito, tem que ter um estado, né, uma forma de sentir. E o amor, a caridade é a consequência da atitude do amor, né? Ou seja, é o que, vamos dizer assim, emana do amor. Muitas vezes a pessoa pode até praticar a caridade
porque ela tem já o conhecimento espiritual e sabe que nós precisamos praticar a caridade. Que vamos dizer assim, a ginástica do espírito para que ele se fortaleça no bem, para que ele evolua, para que ele, com o contato com os necessitados de todos os matizes emocionais e materiais, espirituais, a pessoa vai se evoluindo, vai se iluminando. Mas o amor perfeito não é esse amor do marido pela mulher, da mãe pelo filho, é aquele amor do espírito puro, totalmente desmaterializado. Ele se coloca acima de tudo aquilo que são hoje as nossas paixões. Porque o espírito, quando chega nesse estágio, ele compreende uma série de coisas que as nossas conclusões intelectuais nunca vão atingir, por mais que a pessoa seja inteligente e preparada. Tem as percepções do espírito desmaterializado em comunhão com o conhecimento, com, vamos dizer assim, as leis de relação universal que emanam de Deus, que estão em todo o universo, em todas as coisas. O espírito puro, quando ele não tem mais a dificuldade, vamos dizer assim, a redução da sua capacidade de compreensão, ele começa a ter aquela, inclusive antes daquilo que o Fernando leu ontem, o espírito puro, fala assim, não, o espírito não pode julgar enquanto ele não for puro. É verdade, porque só o espírito puro, o julgamento dele não é um julgamento condenatório, é um julgamento de uma avaliação, porque a capacidade dele é inimaginável por nós hoje pela comunhão dele com, vamos dizer assim, com Deus, com o conhecimento, com o sentimento universal. O Hammond, eu tenho 1 minuto ainda, né, Adriana? O Hammond fala uma coisa interessante, que eu vou ler aqui para encerrar esse negócio, que é pequenininho, que é o seguinte, um trechinho. O amor de Deus programou-nos simples inicialmente para permitir que nos desenvolvêssemos de forma gradativa até atingir maiores plenitudes e totalidades. Temos, pois, que seguir essa programação da natureza, ou seja, caminhar dentro deste projeto estabelecido pelas leis universais para atingirmos a nossa integração como seres espirituais. Esse processo evolucional nos mostra que podemos estar um pouco atrás ou adiante das criaturas, embora cada uma delas tenha suas características próprias e certas de acordo com a sua idade astral. Nesse decurso evolutivo, todos nós passamos por fases de egoísmo e orgulho, até atingirmos mais tarde as grandes virtudes da alma. Consideremos, portanto, que não seremos censurados por estar nestas fases primitivas, porque o que chamamos de defeito ou inferioridade seja, talvez, a passagem por esses ciclos iniciantes onde estagiamos. Lembremos que estas fases ou ciclos não foram criados por nós, mas pelos desígnios de Deus que regem a natureza como um todo. Coisas inadequadas que vemos em outras pessoas podem ser naturais nelas, ou mesmo do tempo de sua ignorância, que representam características próprias de sua etapa evolucional na estrada por onde todos transitamos, alguns mais avançados e outros na retaguarda. Então, o que a gente tem que entender, por que o espírito superior, à medida que ele se desmaterializa, à medida que ele se integra a essa inteligência universal que é Deus, que só essa integração capacitará
ao espírito o entendimento do universo, ele olha para aqueles como nós que estamos nesse caminho como uma coisa natural. Por isso que ele não se ofende, não tem que perdoar. Então, o nosso estágio, o nosso objetivo é nós termos o amor universal, o amor por tudo, o amor integrado a Deus, por sabermos que tudo é assim, é necessário que seja assim. Nós temos a certeza de que Deus criou uma forma perfeita para todos nós vivermos, e com isso podemos tomar uma decisão de, a cada dia, sermos mais felizes dentro dessa consciência do que Deus nos possibilita vivenciar. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigada, Roberto, pela tua leitura, pelo teu comentário. O Fernando já levantou a mão para fazer um comentário sobre o que o Roberto falou. O Roberto estourou um pouquinho o tempo, mas eu acho que dá tempo de outras pessoas também participarem. O Fernando vai participar, mas, por favor, a gente gostaria que outros participassem. Claro. Não é, Fernando? Claro. É o seu tema, né? A continuação. Não, mas assim, é porque foi tão legal a integração, né, do que o Carlos falou, você acrescentou a questão da caridade, né, porque a gente fala muito mais do que faz, e o Roberto que puxou lá do fundo a escala espírita, né, e nós estamos já assim, né, um pouquinho melhores. Então, a partir do 6º grau, né, que é os espíritos benevolentes, né, vai subindo. Então, tem muitas etapas, né? A questão toda é que, justamente pela caridade, a gente sai daquela parte da expiação e entra só na questão das provas. Porque benevolente, espíritos de sabedoria, espíritos sábios e até os espíritos superiores, né, passam por provas até chegar ao grau de espírito puro, que não se dá aqui na Terra. E, inclusive, os espíritos puros também evoluem. A evolução é infinita, explica Kardec. Então, o interessante é que, mesmo em missão, Chico Xavier, Kardec, Dr. Bezerra, eles estão sujeitos a passar por provas e, como tal, podem falhar, né? Então, olha como é importante a questão de ouvirmos a nossa consciência, porque o que você falou foi muito legal. Em uma coisa é falar, e outra coisa é fazer. Um beijo para todos. Perfeito, Fernando, muito bom. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Depois, gente, que passar o plano espiritual, não adianta chegar lá e falar, não tive tempo de falar lá no Cefac porque o pessoal não deixava aí. Está tendo a oportunidade, está perdendo. Jair, vamos lá. Obrigada, Fernando. Tem aquela frase conhecida, né? Fora da caridade não há salvação, né? Então, sintetiza, resume tudo, né? Acho que ele é bem direto. Perfeito. Norma, vamos lá, Norminha. Boa noite. Oi, boa noite. O Jair falou essa frase aí, né? E aí a gente pensa o seguinte: por que nós sabemos tudo e fazemos tudo errado? Ainda fazemos. Fora da caridade não há salvação. Saber é muito fácil. E o fazer, né? 5 minutos de evangelho, você já está comprometido. Compromissado. Você imagina esse tempo todo que nós temos, né? Porque se a gente não consegue se harmonizar no nosso grupo familiar, no nosso núcleo, que é tão pequenininho, tendo caridade com os nossos, nós erramos. Mas você parar e pensar assim, caramba, eu errei. Então, eu tenho que ir lá falar com aquela pessoa. Eu tenho que conversar com aquela pessoa, né? E eu tenho que ter... Mas a nossa questão do nosso egoísmo é tão grande, nossa vaidade é tão grande, que muitos não conseguem fazer isso. Então, essa frase, ela é linda, mas ela não pode ser decorativa na nossa vida, né? É isso. Perfeito. Quer falar de novo, Jair? Por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Para aprender. Para aprender, exatamente. E essa questão, né, Norma, da desculpa, né? Às vezes aqui em casa eu falo muito com os meninos. Fez alguma coisa, desculpa, mãe. Ou eu também. Desculpa, filho.
e eu converso sempre com eles no Evangelho. O que a gente tem que tentar fazer é não entrar em sintonia de vibrações negativas que nos façam ficar pedindo desculpa. Eu não quero pedir desculpa mais, porque eu não quero mais errar. Entendeu? Vamos evitar chegar ao ponto da desculpa. E Carlos, quer falar rapidinho, amigo? Você pode falar, Carlos, e em seguida você já faz a prece final, tá bom, meu amigo? Libera teu microfone. A oportunidade de praticar nós temos o tempo todo. O que ocorre é que, às vezes, nós estamos tão ligados a 120 na corrida do dia a dia que nós não percebemos. Há 10 dias atrás, fui levar minha mãe, ela está morando num condomínio. Quando eu passei por esse condomínio, tinha um senhor sentado numa cadeira à porta da casa dele. Quando eu voltei, esse senhor estava sentado no chão, um andador do lado e a cadeira. Eu passei de carro e disse, esse senhor caiu dessa cadeira. Alguma coisa, ele caiu da cadeira. Ele caiu da cadeira. Ele está no chão sentadinho ali, sem nada, mas ele caiu da cadeira. Dei ré no carro, que eu tinha acabado de passar, devagarinho, dei a ré e pensei, o senhor caiu, está precisando de ajuda? Aí ele virou assim, tô. Eu encostei o carro, dei as duas mãos, puxei ele, era uma pessoa bastante forte, aí nisso chegou o irmão dele, me ajudou e nós conseguimos levantar ele agradeceu, entrei dentro do meu carro e fui embora. Mas basta, às vezes, a gente observar um pouquinho, entender bem. Porque a oportunidade, ela aparece o tempo todo à nossa frente. E, às vezes, você não gasta nada, você não perde quase tempo algum, como foi o caso quando eu estava passando com o carro, vi ele sentado no chão e veio da sensação, o senhor caiu. E que bom que você viu, né, Carlos? E que você teve tempo de voltar. Porque muitas vezes a gente passa e só vai se arrepender lá na frente e não dá mais tempo de voltar. Passa logo. Obrigada, meu amigo. Vamos lá, pode fazer a prece, então. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que se encerra, essa noite, por esse culto do Evangelho que fazemos, por esse estudo aqui presente, por essa casa, CEPAC, que nos ampara, que nos guia, que nos orienta, e que estamos aprendendo nesses novos tempos a estarmos juntos através da tecnologia, mas unidos através do coração e do pensamento. Agradecemos a todos os espíritos superiores, os irmãos maiores, os nossos guias, que nos auxiliam, que nesse momento fazem todo esse amparo, nos dão toda essa estrutura para que isso possa acontecer, para que possamos ter esses minutos que, apesar de ser tão curto, tão pequeno, tanto representam para nós, tanto vibra no planeta e tanto nos transforma e nos auxilia. Tá? Então, Senhor, o que posso pedir é graças a Deus. Muito obrigado. Que assim seja. Minutos preciosos, né, Carlos? E como eu falei, obrigada, meu amigo. Obrigada, Roberto, obrigada, Jair, Fernando, Norma, todos que participaram. Como eu falei ontem, vou pedir a vocês, se quem puder, ficar mais 3 minutos, para que a gente possa ouvir uma poesia, tendo em vista que esse mês seria o mês que a gente faria o sarau, e infelizmente a gente não vai poder fazer, mas eu escolhi uma poesia de um poeta, que não é uma psicografia, é o poeta de que eu mais gosto aqui no Brasil, que é Mário Quintana. E como a gente está falando de amor, vamos ver um lindo poema que ele fez de amor à vida. Vou passar aqui para vocês. Depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que quando me amei de verdade,
pude compreender que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa. Então pude relaxar, pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o crescimento. Desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito menos vezes. Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. Descobri que na vida a gente tem mais é que se jogar, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a vida mente, pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi que sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo. A Vida, de Mário Quintana. É isso, gente. E ele só descobriu isso tudo que ele fala nesse poema depois que ele aprendeu a se amar. Então, que a gente possa entender que para amar o outro, você primeiro tem que se amar. Muito. Que aí você vai encontrar, né, a razão de viver e vai se dar muito mais. Obrigada, gente, por essa noite maravilhosa, por esse Nós é que agradecemos. espetacular. Muito legal. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. O trabalho continua de noite. Isso, a caridade também. Com certeza. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite, gente. Tchau.